Minha melhor amiga, um pouco antes dela se mudar para outra cidade, ela veio até mim e me deu uma caixa. Pediu para eu nunca abrir aquela caixa e que um dia uma pessoa ia bater na porta da minha casa e ia pedir essa caixa. E que nesse dia eu ia descobrir junto com a pessoa toda a verdade, tudo o que estava acontecendo. Sabe aquela amiga que basicamente nasceu junto com você? Que a mãe dela é amiga da sua mãe e por aí vai? Então, eu tinha essa minha amiga, nós tínhamos exatamente a mesma idade, porque a mãe dela engravidou na mesma época que a minha mãe. Então, nós éramos muito próximas, né? Nós fomos basicamente criadas juntas. Eu vivia na casa dela, ela vivia na minha casa, eu conhecia toda a família dela e vice-versa. E aí, quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos, o pai dela faleceu. E, gente, foi um momento muito triste, ela ficou muito abalada. A mãe dela também ficou muito abalada, tanto que ela passou uma temporada na minha casa, porque a mãe dela precisava se recuperar, sabe? Teve que fazer uns tratamentos. Foi realmente um momento muito difícil pra ela. Só que aí, no meio desse tratamento que a mãe dela teve que fazer, ela conheceu um homem que começou a dar, tipo assim, muito apoio pra ela, cuidar dela, não sei o que. E quando você menos esperava, tipo, do nada, a mãe dela começa a namorar com esse cara. Então, basicamente, ela perdeu o pai dela, passou-se há mais ou menos uns 8 meses, a mãe dela assumiu um relacionamento com outro cara e foi tudo muito rápido, eles começaram a morar juntos, né? Foi aquela coisa pra ela poder aceitar, ela tava na adolescência. Mas basicamente essa fase ruim passou, sabe? A minha amiga aceitou, viu que ele era um cara bom, viu que a mãe realmente não tinha traído o pai, ela realmente conheceu ele depois, que foi assim, coisa de Deus, né? A mãe começou a falar que foi Deus que mandou pra ela, pra ajudar ela a passar por aquele luto, que não sei o quê. Então, quando ela viu que a mãe tava bem, ela acabou entendendo e aceitando, e aí vida que segue. Quando ela tinha 15 anos, ela tinha acabado de fazer 15 anos, gente, ela mudou da água pro vinho. Parece que do aniversário dela pra lá, ela simplesmente se tornou outra pessoa, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Ela começou a falar diferente, ela começou a se portar diferente, ela começou a se vestir diferente, sabe? Ela se cobria toda, ela se afastou de todo mundo e ninguém tava entendendo nada que tava acontecendo. A mãe dela ligou pra minha mãe pedindo ajuda, falando que não sabia o que fazer com ela. E como, tipo, minha mãe era muito próxima, minha mãe tentou conversar com ela, mas assim, nada. Ela se fechou e não se abria pra ninguém. E comigo, ela, não é que ela tenha mudado comigo, sabe? Mas ela me pediu pra não perguntar. Ela falou, amiga, não me pergunta. Eu não vou poder te contar, eu só quero que você fique do meu lado. E como uma boa amiga, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz o meu papel de amiga que eu entendi que dava pra eu fazer naquele momento. Eu apoiei ela, fiquei do lado dela, sem questionar muito, sem questionar as mudanças dela, o porquê que ela tava se comportando assim. Até que do nada, um belo dia, o padrasto dela e a mãe dela simplesmente resolveram se mudar da nossa cidade. Falaram que eram os ares que estavam fazendo isso com ela, mais companhias, e que provavelmente eles saírem ali da cidade seria muito bom, né, pra ela, que ela iria conhecer outras pessoas, ela iria frequentar outros lugares. Sendo que assim, gente, a minha amiga, ela tinha 15 anos. Ela nem tinha direito à autorização pra poder frequentar outros lugares. Basicamente, a família toda dela ali, era ali. A avó dela morava ali, os tios dela, todo mundo morava ali. Então, assim, meio que ia tirar ela de perto da família dela. E eu achei isso muito estranho. A única família que ela teria seria a mãe dela e ela perderia eu, né? Que eu era uma das pessoas mais próximas dela. Então eu achei isso um pouco estranho. Mas eles realmente falaram que queriam que ela frequentasse outros lugares, que ela respirasse outros ares para que ela melhorasse, que isso era influência, que isso era do local, que não sei o quê. E eles resolveram se mudar para uma cidade grande, né? Sabe aquela cidade assim, bem grande, que ninguém tem tempo de ficar cuidando da vida de ninguém? Tá todo mundo ali na sua correria, todo mundo fazendo o seu pra poder levar o pão pra casa? Era basicamente isso que eles queriam. Por quê? Porque ali na nossa cidade era um negócio assim muito pequeno. Então todo mundo tomava conta da vida de todo mundo. Era muito mais fácil você cuidar da vida dos outros. Então eles basicamente anunciaram do nada que eles iam se mudar daqui a um mês, mais ou menos, e que eles iam começar a fazer o preparativo para as coisas, tipo tirar ela da escola, matricular ela em outra escola. E ali ela ficou mais revoltada do que ela já estava. Ela não queria ir de jeito nenhum, mas ela não tinha escolha, né? Ela tentou ficar com os avós dela, mas a mãe não permitiu, falando que não, que ela ia junto, porque era a filha dela e a filha dela ia ficar junto com ela. Então ela acabou tendo que ir junto com a mãe, né? Não teve muito assim essa opção. Só que uns dias antes dela viajar, ela foi até a minha casa com uma caixa. E ali ela me fez um pedido. Ela me deu essa caixa e pediu para que eu, pelo amor de Deus, não abrisse essa caixa. E que um dia alguém ia me procurar
e me pedir para poder ver essa caixa. E aí, gente, anos se passaram até que realmente uma pessoa bateu na minha porta e pediu por essa caixa. Obviamente que, como toda boa amiga, eu questionei, perguntei o que tinha naquela caixa, perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, perguntei se ela não queria me falar alguma coisa, e ela falou: amiga, eu só te peço para que você faça o que eu tô te pedindo. Nunca abra essa caixa, não olhe o que tem aí dentro, que um dia alguém vai vir e vai te pedir para poder ver essa caixa. Ela não me falou o que era, não me falou quem que era, quanto tempo, não me falou nada. Ela só me pediu isso. E aquela foi a última vez que eu vi a minha amiga. Ela se despediu de mim, ela me abraçou, ela me beijou e ela foi embora. Gente, a mudança dela, assim, me deixou muito mal. E ela ficou pior ainda. A gente se falava por mensagem, obviamente, todo dia ela me perguntava se eu não havia aberto aquela caixa. E eu falando pra ela que eu não ia abrir, que eu não ia trair a confiança dela. E eu realmente nunca abri aquela caixa. Eu realmente esperei o que ela falou pra mim que ia acontecer. Até que o tempo foi passando, ela começou a cada vez menos responder as minhas mensagens, ela não falava mais comigo, eu tentava ligar, ela não me atendia, e a mãe dela falava que a situação só tinha piorado e que ela estava cada dia mais e mais e mais fechada. Quando a gente completou 19 anos, porque eu fazia aniversário na mesma época que ela, chegou a notícia de que ela tinha ido de arrasta. Gente, ninguém sabia como, ninguém sabia quem, ela simplesmente tinha sido encontrada em casa. E aquilo ali foi uma tristeza muito grande pra mim, porque foi próximo do meu aniversário. Por mais que ela tivesse sumida, aquilo ali me deu uma dor no coração muito grande, porque eu sempre tentei muito contato com ela. Era ela que não me deixava ter contato com ela. Ah, mas você não pensou em abrir a caixa quando ela faleceu? Gente, eu sinceramente até esqueci dessa caixa. Como eu não queria atrair a confiança dela, eu simplesmente guardei essa caixa. E a tristeza pra mim do falecimento dela foi tão grande que eu não lembrei, eu não prestei atenção. Eu simplesmente fiquei triste, sabe? Eu viajei, eu fui pro velório dela, eu chorei muito. E aí, quando eu voltei, passou-se mais ou menos uns 3 meses, quando a mãe dela bateu na porta da minha casa, me pedindo a tal da caixa. Foi uma surpresa pra mim muito grande, porque foi do nada, eu tinha até me esquecido. Ela simplesmente bateu na minha porta chorando muito, né? Falou que tinha pegado um ônibus e que tinha ido até a minha casa, que ela tinha achado uma carta da filha dela e que a filha dela só pedia pra ela vir até mim e pedir a caixa que tava comigo, que eu ia entregar essa caixa, que ela tinha certeza que eu iria entregar essa caixa. E realmente, eu pedi pra ela entrar, falei, olha, ela disse pra ela, expliquei pra ela como foi, que ela me pediu pra guardar a caixa, que ela disse que no dia eu poderia ver junto com a pessoa, que nós duas íamos descobrir o que tava acontecendo. A mãe super entendeu, né? A minha mãe não tava em casa, tava só eu e a mãe dela, e ali a gente pegou a caixa e nós abrimos. Quando nós abrimos, tinha fotos dela com o padrasto, tinha mensagens dela trocada com o padrasto, como que começou, como tudo que aconteceu. Basicamente, a minha melhor amiga tinha um caso com o padrasto dela, ela se apaixonou pelo padrasto dela, só que com o tempo se tornou algo possessivo, abusivo, e ele simplesmente deixou bem claro que ele estando com ela ou não, no dia que ela começasse a namorar, ele iria fazer ela de arrasta, porque não ia aceitar ela ser de outro. A primeira vez dela foi com ele, eles tinham um caso ali debaixo do teto da mãe, realmente, ela era apaixonada por ele, mas o tempo foi passando, ela viu que não ia poder ter ele, então ela terminou com ele e arrumou um namorado. E foi exatamente quando ela arrumou um namorado que ela apareceu. A mãe dela chorou muito, eu chorei muito, ela pegou essa caixa e levou pro polícia. Né? Tinha uma carta dela contando tudo, falando que se acontecesse alguma coisa com ela, ia ser esse padrasto que teria feito algo. Ele confessou, né? A polícia foi atrás, ele confessou. Atualmente ele está preso. E assim, isso foi uma história que me chocou muito. Ela nunca contou pra ninguém. Eu podia ter aberto aquela caixa antes, porque eu teria evitado muita coisa, mas eu preferi não trair a minha amizade. E hoje eu me sinto extremamente culpada, porque eu poderia ter evitado o falecimento dela. Eu descobri que era corna pelo que meu marido estava escondendo dentro do celeiro. Quando eu me casei com meu marido, eu ainda morava com os meus pais, sabe? A gente se conheceu, começamos a namorar, ele vivia lá em casa, meus pais tinham tipo uma mini fazendinha. E nesse período do meu namoro, o meu pai veio a falecer e a minha mãe, ela não entendia muito assim de fazenda, a gente morava numa cidade muito pequena, então a gente era meio que um sítio, meio que uma fazendinha pequenininha. Então ele, como meu namorado, passou meio que a ajudar a minha mãe, ele era de confiança, passou a ajudar a minha mãe a tomar conta de tudo. E aí a gente resolveu se casar e a gente não queria abandonar a minha mãe. Então a gente passou a morar nessa fazendinha, eu, meu marido e a minha mãe. Passou alguns anos, eu já estava 8 anos casada com ele e a minha mãe veio a falecer.
Essa fazendinha ficou pra mim e pro meu marido, só que eu era como minha mãe, eu não entendia muito bem. Eu ajudava no que eu podia, fazia comida, lavava roupa, né? E meu marido, ele ia ali cultivando, cuidando e tudo mais. Só que a gente era bem humilde e certas coisas eram mais caras. Então a nossa fazenda basicamente era uma fazenda de plantação, de cultivo. A gente plantava, vendia, tinha ali a nossa horta, uma galinha aqui, uma coisinha ali, mas não era nada assim tão grande como as outras fazendas que tinham em volta. Só que pra gente era perfeito, a gente tinha ali nossa vidinha, nosso casamento, tava tudo certo, eu herdei tudo da minha mãe, eu era filha única. Até que do nada o meu marido começou a ficar muito estranho comigo. Ele era um marido muito amoroso, ele era um marido muito carinhoso, e do nada ele começou a ficar super ignorante. Parecia o Lampião me tratando super mal, saía de casa, voltava tarde, sabe, não fazia muita questão de mim, não tava me procurando. E um belo dia ele simplesmente falou pra mim que eu estava proibida de entrar no celeiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, como assim eu estou proibida de entrar no celeiro? Ele disse pra mim que passou o cadeado, que só ele tinha a chave e que eu estava proibida de entrar no celeiro. A gente tinha um celeiro bem grande e ele passou o cadeado na porta do celeiro e falou pra mim que eu não podia entrar. Só que mulher, gente, é um bicho curioso, porque eu mal ia no celeiro. Se ele tivesse falado se ele não tivesse falado nada pra mim, eu não ia nem prestar atenção no celeiro. Eu não ia estar nem aí. Mas como ele falou pra mim que eu não podia ir, eu quis ver o que tinha lá dentro. E, gente, quando eu descobri o que tinha lá dentro, curte, comenta pra bastante pra ajudar a blogueira. De primeira, eu tentei entrar no celeiro e não consegui, porque ele botou umas correntes muito forte. Eu falei, gente, o que ele tá escondendo aqui? O que tá acontecendo? Só que eu fiz o quê? Chamei um chaveiro da cidade. Ele ia trabalhar, ficou o dia inteiro fora de casa mesmo, eu já sabia. Liguei pro chaveiro, pedi pra poder vir até a minha residência. Falei que tava com um problema na porta do meu celeiro. E, gente, eu comecei a escutar uns barulhos muito esquisitos. Tipo, umas respirações altas, umas passadinhas, sabe? E eu falei, tem algum bicho aqui dentro, tem alguma coisa aqui dentro, alguma coisa viva tá aqui dentro. Então eu precisava saber o que é. Não deu uma hora, chegou o chaveiro, abriu a porta do celeiro, né? O negócio do celeiro, me deu um cadeado novo, com uma chavinha nova e foi-se embora. Quando eu abri o celeiro, tinha uma vaca lá dentro. Uma vaca. Gente, você sabe o valor de uma vaca? Uma vaca é muito caro. Eu sabia que ele não tinha dinheiro pra comprar aquela vaca. Eu sabia que ele tinha ganhado aquela vaca. E pela vaca, eu sabia de quem que era a vaca. Porque lá a gente conhecia até as vacas. Inclusive, a dona da vaca era outra vaca, que era o quê? Era uma fazendeira, tá? Que tinha muito cash money, que tinha uma fazenda muito grande e que eu sabia que aquela vaca era de lá. Peguei a vaca, botei ela numa corda e fui puxando a vaca, não falei nada com ele, fui puxando até a fazenda dessa querida. Cheguei lá na porteira dela, comecei a berrar, veio o segurança, veio isso, veio aquilo, falei que precisava falar com ela, que eu estava com uma vaca que pertencia a ela. Quando ela chegou, estava eu de vaca e cunha na porteira dela, eu falei assim, olha só, eu vim aqui te devolver a vaca que você deu, emprestou, ou fez algum tipo de negócio com o meu marido, porque eu não quero, porque eu não gostava dela, porque ela era uma solteirona que ficava dando em cima de tudo quanto é marido que ela via pela frente. Então eu não aceitava o meu marido fazer negócio com ela. Eu achei na minha cabeça que ele tinha feito algum tipo de negócio às escondidas e que por isso ele tinha me proibido de ir pro celeiro, né, e tinha escondido a vaca lá. Eu tava até me esquecendo que ele tava me tratando mal, que ele tava distante, que ele não tava me procurando, tava até me esquecendo disso, não me liguei, eu achei que era um negócio. Pô, quando eu cheguei lá, ela jogou na minha cara, ela falou, pode voltar com essa vaca, porque essa vaca eu dei pro meu amante. Ela sabia que eu era esposa do Jurandir. Ela falou na minha cara, irmã, pra Deus e o mundo. E escutar, Deus e o mundo, eu e o segurança dela e a vaca. Eu falei, como é que é? Tentei pular a porteira, obviamente que ela não saiu pra fora. Ela falou assim, você conversa com ele quando você chegar em casa, porque eu dei essa vaca pra ele ontem pela noite maravilhosa que nós tivemos. Olha o abuso dessa vaca. Eu falei, não tô acreditando. Amarrei a vaca na porteira e falei, ó, se você não tirar, deixa solta, deixa ir embora, deixa ser livre. Mas pra minha fazenda, ela não volta. Minha mini fazenda. Eu não tinha uma fazenda grande como ela, eu não tinha várias vacas como ela, não era rica igual ela, mas eu tinha a minha dignidade. Quando meu marido chegou do trabalho, eu já estava na porta da fazenda com um pedaço de bambu, dei nele, apoiou mais que tamborim no samba, botei ele pra fora, me separei dele. Ele não teve direito a nada. Ele foi morar com ela e, pasmem, agora ele fica dando em cima de mim. Eu vou pegar, vou mostrar pra ela que eu peguei, só pra ela saber que agora ela também é chifruda, mas eu não quero mais ele na minha vida. Vou pegar uma vez só pra ela saber que ele é corna. Eu conversando com meu marido, ele deixou escapar que precisava comprar um presente. Eu toda boba achando que era um presente pra mim, só que o presente nunca veio, mas a fatura do cartão chegou. Aí eu fiquei tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? Era numa
Uma sexta-feira à noite, estava aí meu marido jantando, né? Quase prontos pra poder dormir, pra gente poder fazer a nossa naninha. Quando ele, assim, começou a meio que... Sabe quando você tá murmurando? Tipo, tua cabeça tá em outro lugar, eu jantando, e ele começou a murmurar. E eu comecei a prestar atenção, porque a mulher, quando o homem começa a ficar... A gente presta atenção pra ver se ele tá falando de mulher. Então, quando ele começou, já fiquei assim com as orelhas assim, ó. Aí ele virou e falou assim pra ele mesmo: nossa, eu tenho que lembrar que eu preciso comprar o presente. Aí eu pensei, ai, cara, ele quer comprar um presente. Meu aniversário estava chegando, não estava chegando, mais ou menos, uns 2 meses. Mas, bom, ele não tinha muitos amigos. Ele mal convivia com as pessoas. Só poderia ser um presente pra esposa querida dele, né? Eu fingi que não escutei, dei uma risadinha assim, continuei jantando. No dia seguinte, estava eu em casa, né? Meu marido tinha saído, falou pra mim que ia jogar futebol, que eu não sei o que e tal. E eu falei, não, tranquilo, Lavras, vai lá. Aí, tranquilo, estava eu em casa, quando chegou uma mensagem no meu celular, que ele tinha passado uma compra de 8.000 reais. Eu falei, gente, que presente é esse? Porque o meu cartão com o meu marido era conjunto. Só que a conta era conjunto. Eu tinha o meu cartão de crédito, ele tinha o cartão de crédito dele, mas era a mesma conta. Quando chegava a fatura, chegava a minha parte, a parte dele, ele pagava dele, eu pagava a minha. Ele confundiu na hora de pagar. Em vez de pagar com o cartão dele, deve ter pegado o meu por engano, porque eu não achei o meu, e pagou com o meu. Então a Notifix chegou no meu celular. Eu falei, cara, provavelmente ele comprou errado, tá tudo certo. Ele comprou um super presente pra mim. Não vou falar nada, eu vou esperar ele chegar em casa. Aí ele chegou em casa. Curte que a mesma parte do Papo da blogueira. Quando ele chegou em casa, eu já tava igual criança assim, ó, esperando o presente assim, ó, calmou. Ele não falou nada. Chegou só ele, não tinha uma mochilinha, não tinha presente, não tinha nada. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, achei um pouco... Ele chegou em casa tarde da noite, segundo ele, ficou lá no churras, depois do futebol. Eu não falei absolutamente nada e falei, cara, meu aniversário é daqui a 2 meses. Ele vai me dar no meu aniversário. Eu vou esperar. Porque eu sou o quê? Eu sou a cadeira que espera as nádegas. Falei, sem problema. Ele escondeu em algum lugar, não falei nada, fiz a janta dele, não sei o que e tal. Ele também não falou nada. No mês seguinte, que foi quando ele teve que pagar a primeira parcela da fatura que ele pagou, e ele parcelou em 88 vezes, ele falou assim, ah, amor, eu fiz uma compra, sem querer no seu cartão, não veio na minha fatura, vou te dar aí a parcela, mas é coisa da empresa, né, porque ele tinha uma empresa com o sócio dele, ele pediu pra eu poder passar e parcelar, tem problema? Eu falei, não, amor, não tem problema nenhum, tudo certo, tal. Aí ele foi, pegou, me deu o dinheiro, eu paguei tudo bonitinho. Chegou o dia do meu aniversário. Passou mais um mês, ele pagou de novo, chegou o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, nós fizemos um jantarzinho, chamamos a minha mãe, não sei o que. Eu fiquei o dia inteiro esperando ele me dar o presente de 8.000 reais. Eu já deduzi que era várias coisas. Achei que era uma aliança, inovando, né? Achei que era um celular, achei que era um notebook. Fiquei, porque 8.000 reais, né? Não veio. Ele não me deu nada de presente. Falou que quando desse ele comprava uma lembrancinha pra mim. A gente jantou ali, eu já fechei a cara e já comecei a pensar, matutar na minha cabeça. Se aquele presente não era pra mim, pra quem que era? Mas como ele falou que era coisa da empresa, eu fiquei tipo assim, deve ser coisa da empresa então, não sei o quê. E acabei deixando pra lá. Só que aí o macho, quando ele tá fazendo o M, ele muda. Meu marido começou a chegar tarde em casa. Meu marido começou a desconversar. Quando eu tentava dar um carinho, dava um chameguinho pra ele. E juntou a história do presente, que eu estava com cada aquilo, o comportamento dele. Eu falei, vou fazer o que toda mulher madura faz. Esperei ele dormir e fui futicar no telefone dele. Ali, galera, que eu descobri que ele estava ficando com uma novinha que morava 3 casas da minha. Exportei toda a conversa dele do telefone dele pro meu. Fiquei aguardando a menina, tinha mais ou menos uns 16 anos. Falei, no dia seguinte eu vou lá e vou contar tudo pra mãe dela. Amanheceu o dia, eu não falei nada com ele. Fui até a casa dela, bati na porta da casa da mãe dela cedinho, gente. 6 horas da manhã eu vim falar pra mulher, sua filha é uma safada. Mostrei toda a conversa pra mãe dela. A mãe dela, coitada, super simpática, me chamou pra entrar. Perguntou, sabe, tudo bem? Me conhecia, assim, de vista, mas mostrei tudo pra ela. Ela chamou a filha dela, deu-lhe uma peia na filha dela na minha frente, que eu fiquei assim. Aliás, descobri que ele tinha, na verdade, comprado um iPhone pra ninfetinha dele. Fez ela devolver o iPhone, só que, pasmem, o iPhone não estava com ela. O iPhone estava com um namoradinho dela, que ela fez meu marido comprar pra poder dar de presente. A mãe dela fez ela chamar o menino veio com a mãe dele também, que era tudo assim, 16 anos. Fez ele devolver o telefone, eu fiquei com o telefone. Cheguei em casa, dei ele no meu marido e virou aquela confusão, não sei o que. Me separei, fiz ele me dar o restante das parcelas à vista, paguei, quitei o telefone, me separei e hoje eu tô arrancando até as calças dele na justiça. Eu peguei um Uber pra ir pra outra cidade e no meio do caminho ele vira pra mim e fala assim, do nada, olha, nós vamos passar por uma blitz, tá? E você reza pra gente não ser parado, porque se a gente for parado, o que eu tenho no porta-malas vai dar ruim pra mim
e pra você. Aí agora você pensa, você escuta um negócio desse dentro do carro do cara, sem poder sair, passando pela blitz e o seu tubinhas não passa nem uma agulha. Uma amiga minha ia fazer aniversário, né? E aí ela ia fazer uma festa. E como ela morava numa outra cidade, ela me convidou pra poder passar o fim de semana na casa dela, que era pra essa tal dessa festa. E eu falei, tudo bem. Então, na quinta-feira à noite, eu me arrumei todinha e pedi um Uber. Gente, pelo aplicativo, tá? Normal. A viagem em si não era barata. Ia dar mais ou menos uns 100 reais, uns 100 e pouquinho. Mas valia a pena porque seria uma viagem de 3 dias. Arrumei meus trapinhos de bunda, avisei meu pai e a minha mãe. Ali eu chamei o Uber, ele chegou normalmente, era um moço assim, gente, tranquilo, me cumprimentou, confirmou o endereço, eu confirmei de volta e eu entrei no carro. O carro dele, gente, era todo escuro, sabe? Os vidros eram todos escuros. E eu até entendia, porque onde a gente morava tinha muito assalto, sabe? Então, às vezes, a pessoa botava ali o vidro escuro pra ninguém ver o que tem dentro, né? Pra poder dar aquela disfarçada. Só que isso em blitz não é bom. Porque quando o policial vê um carro todo escuro, já suspeita. Se fosse eu também suspeitaria. Até aí tranquilo, a viagem foi rolando, eu não imaginava que ia ser essa bomba, né? Quando a gente foi se aproximando, gente, quase entrando na cidade da minha amiga, tava tendo uma blitz, e aí lá de longe eu tava vendo as luzes piscando, e aí só que tudo bem, né? Eu tava de Uber, qual era o problema? Era uma blitz. E aí o motorista me vira e fala assim, olha querida, me chamamos de querida, nós vamos passar por uma blitz, tá? E aí você reza pra gente não ser parado. Porque o que eu tenho dentro do porta-malas vai me prejudicar e te prejudicar, tá bom? Então você reza pra gente não ser parado. Gente, eu comecei a falar, como assim, moço, do que você tá falando? Meu tubinho não passava nem Wi-Fi. A gente passando pela blitz. E o policial mandou o carro encostar. Gente, olha, eu juro pra vocês que eu nunca me desesperei tanto em uma situação igual eu me desesperei naquela. A gente passando pela blitz. Assim que a polícia viu o carro dele todo escuro, obviamente que mandou encostar. Ele encostou, o policial veio, ele desceu do carro e ali ele começou a conversar com o policial pediu documento, não sei o que lá. E ali ele foi, explicou que ele era motorista de aplicativo, que ele tava com passageiro, não sei o que. E aí ele entrou dentro do carro, pela porta dele, né, pelo motorista, e abriu a porta do meu vidro pro policial ver que era aplicativo, que tava com passageiro, mostrou o celular, não sei o que, o documento do carro, tudo certinho, tudo bonitinho. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. O que ele tem dentro do porta-malas que vai me prejudicar e prejudicar ele? E ali começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. O que será que tem ali? Será que é uma pessoa? Será que é coisas erradas? O que tá acontecendo? Não sei o que. E eu fui ficando muito nervosa. Olhei assim pro moço a polícia, né? Olhei pra cara dele, tipo assim, um cara de assustada. E ali ele percebeu que eu estava com cara de assustada e ele perguntou pra mim se tava tudo bem. Eu falei que tava tudo bem, que tava tudo certo, porque o meu lado da porta estava trancado. Eu não conseguiria sair, né? E aí ele entrou de volta, o motorista, e começou a conversar com o policial, não sei o quê. E aí eu falei, olha, você pode abrir a porta do carro pra eu poder tomar um ar enquanto você resolve tudo? E aí ele falou, não, tudo bem. Porque ele viu que o policial realmente ia liberar ele, entendeu? O policial só tava esperando, porque quando eles pedem um documento, eles entregam pra um outro policial confirmar não sei o quê. Então, tipo assim, o policial meio que já tinha liberado ele, já tinha perguntado se estava tudo bem, e tava só esperando o outro trazer o documento dele, confirmar se tá tudo certinho com o documento dele. Então, quando eu vi isso, que ele ia liberar, eu falei, olha, tem como você, por favor, abrir a porta do carro pra eu poder tomar um ar ali fora enquanto você tá resolvendo, que não sei o que, não sei o que lá? Não vou fugir não, até porque sou eu que tenho um interesse, né, em chegar lá no outro lado. Ele, não, tudo bem. Tranquilo, o policial escutou também, eu pedindo isso pra ele. E aí o policial também falou, pô, abre o carro aí pra menina, enquanto o cara não resolve lá, que não sei o que e tal, deve ter documentos na frente, por isso que tá demorando. Aí ele falou, não, tudo bem, vou abrir aqui pra ela, não sei o que. Ele abriu a porta, gente, quando ele abriu a porta, eu saí correndo, já fui pro lado da polícia e comecei a falar, tem alguma coisa no porta-malas dele? Tem alguma coisa no porta-mala dele? Ele falou que ia dar ruim pra mim e pra ele, que não. Quando eu comecei a gritar, gente, o caos espalhou. Obviamente que ele tentou correr, né? Ele tentou acelerar com o carro. Só que a porta do motorista, que era a porta dele, tava aberta. E o policial tava encostado ali, ele tava sentado no banco, só literalmente esperando o documento dele. Só que assim, gente, o meu medo é que tivesse alguém ali dentro ou alguma coisa muito séria. E como ele falou que se abrissem o porta-malas dele ia dar ruim pra mim e pra ele, eu me desesperei, porque eu pensei, tem alguma coisa ali muito séria
séria e seja seja lá o que tiver ali, não pode ir embora assim. Então eu falei, eu vou fazer a coisa certa, sem medir as consequências mesmo, gente. Eu saí e comecei a berrar, comecei a ir pro lado do policial. Porque assim, tinha um policial que tava lá com ele e tinha mais policiais ali fazendo a patrulha. Eu comecei a ir em direção deles e comecei a gritar, falando que tinha alguma coisa no porta-mala dele, que ele tinha dito que se descobrissem ia dar ruim pra mim e pra ele, que era pra abrir o porta-mala deles. Assim que ele viu, ele tentou correr, só que a polícia impediu ele, obviamente, né? O policial apontou pra ele, falou que se ele acelerasse, ele ia tomar, tinha viaturas na frente também. E aí ele falou, não, então a gente vai abrir o seu porta-mala. Obviamente, né? Porque eu tava gritando que tinha alguma coisa no porta-malas. E eu tava dentro do carro junto com ele. Ele tentou correr. Obviamente que coisa boa ali dentro não tinha, né? Então o policial, logicamente, rendeu ele e falou, nós vamos abrir o seu porta-malas pra poder ver o que tem ali dentro. Porque ele começou a falar, essa menina é maluca, ela é passageira, eu peguei ela tava com uns papos estranhos, falando que sabia o que tinha no meu porta-malas, não tem nada no meu porta-malas, policial. Ela quer acabar com a minha vida, com a vida do trabalhador, que não sei o que. E eu olhando pra cara dele, mentira, ele que falou que se parasse na blitz ia dar ruim pra mim e pra ele, que tem alguma coisa no porta-malas dele, mas eu não faço ideia. Eu peguei corrida com ele porque eu tô indo pra festa de uma amiga minha, mostrei as mensagens pro policial, porque basicamente ficou a minha palavra contra a palavra dele, né? Porque eu berrando falando que tinha alguma coisa e ele falando que eu tava maluca. E aí o policial falou, não, nós vamos fazer o seguinte, então, pelo visto ela tá falando a verdade, é que ela tá indo pra festa da amiga dela, nós vamos abrir o porta-malas do seu carro e se não tiver nada demais, a gente libera os dois. E ali o policial pediu pra ele abrir. Ele pegou muito contragosto, rendido, abriu o porta-malas, né? E ali, gente, quando foi ver, tinha uma senhorinha desmaiada lá dentro. Ele tinha essa senhorinha. E essa blitz que tava rolando na cidade era justamente por causa dessa senhorinha, que estavam procurando essa senhorinha que tinha sido abordada na porta de um banco e tinham pedido um dinheiro, tipo um resgate pra família dela. E aí tava esperando o tempo, porque ele, eu quero tanto dinheiro até tal hora. Tava esperando dar o horário, né, pra poder entrar em contato, pra poder pegar o dinheiro. E aí, enquanto isso, ele tava simplesmente fazendo corridinha de Uber pra poder fazer um extra, né, queridos? Já que vai aqui, né? E ali ele foi preso. Obviamente eu comecei a chorar. Entrei em desespero. Chamaram, né, a ambulância, ajudaram a senhorinha. Devolveram ela pra família dela. Eu fiquei completamente traumatizada. Fui pra casa da minha amiga de viatura. Eles fizeram questão de me deixar lá. Me agradeceram. Depois a família da senhorinha me ligou me agradecendo. Eu fiquei totalmente traumatizada. E até hoje eu tenho medo de pegar Uber. Todo dia o meu apartamento acordava impecável, arrumado, só que não era eu que tinha arrumado e eu morava sozinha. Eu fui casada há 7 anos. Sim, galera, 7 anos da minha vida que eu fui casada. E aí eu tomei um chifre, né, com a minha melhor amiga. Sim, gente, ele me traiu com a minha melhor amiga. Coisas comuns que acontecem na vida dos queridos brasileiros chifrudos. E ele me pediu pra poder sair. Só que eu já tinha a minha profissão, porque eu não fui burra, porque ele não me deixava trabalhar. Mas eu estudei, então eu já tinha me formado, pedi a indicação de um amigo meu pra uma empresa, fui trabalhar e fui pra casa dos meus pais. E quando deu mais ou menos um mês, o meu primeiro salário, eu já aluguei uma casa pra mim, pra eu poder morar, porque eu não queria ficar na casa dos meus pais. Casa não, aluguei um apartamento. E sim, ele foi lá morar com a minha melhor amiga, né? Que era pra poder certificar bastante o meu chifre. A cidade toda ficou sabendo. A gente morava numa cidade que todo mundo conhecia todo mundo. Não era uma cidade pequena, mas também não era uma cidade muito grande. Aí eu fui lá de boa, aluguei esse apartamento e fui morar. Só que, gente, eu morava num prédio que era tipo porta com porta, sabe? E eu sempre fui muito assim, bagunceira. Eu não era suja. A minha casa era extremamente limpa, mas ela era muito bagunçada. Eu já deixava as coisas jogadas. Principalmente quando eu chegava muito cansada, sabe? Quem nunca chegou cansada e deixava as tralhas jogadas por aí? Pois é, eu fazia muito isso. E aí eu já morando lá já mais ou menos um mês, a minha casa estava de perna pro ar, porque tipo assim, eu ainda não tinha tempo de organizar as coisas, né? Tava nova no trabalho, tava me dedicando a isso. Comecei a fazer outra faculdade, porque eu tinha um pezinho de meia guardado, eu queria me especializar. Então assim, eu não tinha nem desmontado as caixas direito, eu tava basicamente tirando das caixas do que eu precisava. De resto, eu tava tudo zoneado. Aí um belo dia eu fui dormir e quando eu acordei, o meu apartamento estava todo organizado. Não tinha sido eu. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Imagina a cena eu acordando, saindo do quarto, tranquilamente, e o meu apartamento
todo organizado, a cozinha toda organizada, as caixas tudo organizadas, as roupas tudo dobrada, empilhadinha, tudo bonitinho, tudo varrido, limpo. Jogaram bom ar. Gente, na hora, eu levei um susto tão grande. Liguei no interfone e falei pro porteiro, alguém entrou no meu apartamento. Mas aí você pensa uma pessoa ligando e falando, alguém entrou no meu apartamento. Aí o porteiro, como assim? Roubaram alguma coisa? Não, organizaram o meu apartamento todo. E aí ele falou, o quê? Ele falou, não, ele falou, o quê? Tipo, como assim, senhora? Entraram no seu apartamento e limparam o seu apartamento? Que espécie de ponto é isso? E aí eu fui expliquei, falei, olha, realmente não tô entendendo também, é inacreditável, mas eu fui dormir, o meu apartamento estava de um jeito, e agora que eu acordei, ele está todo organizado. E aí ele começou, obviamente, a caçoar de mim, falando que não, que devia ser coisa da minha cabeça, que eu devia ter limpado e não prestei atenção. E aí eu falei, olha, eu não estaria fazendo isso, eu não estaria ligando pra você se eu tivesse limpado meu apartamento. Eu me lembraria e tal, as coisas estão extremamente organizadas, não sei o que. Aí ele riu e debochou de mim, falando assim, então que bom, né, senhora? Então a pessoa que entrou aí te deu uma força. Ele não tava vendo a problematização, porque tipo, tinha uma pessoa que tinha acesso ao meu apartamento. E eu precisava descobrir quem é. E aí eu comecei a ligar, pedindo pra eles poderem olhar na câmera quem tinha entrado. Só que ele falou que a câmera estava com defeito, que ele tentou olhar, mas que não aparecia nada, que não sei o que. Obviamente ele nem olhou, achou que eu era desequilibrada e deixou pra lá. E eu que me virasse pra poder saber quem que tava entrando no meu apartamento pra arrumar ele. Gente, olha, eu fiquei assim num nível de assustada, porque eu não sabia o que fazer. E todo mundo que eu contava, liguei pra minha mãe pra contar. Minha mãe, como assim alguém entrou no seu apartamento e arrumou ele? Porque não fazia sentido. Aí eu fiquei, não, mas será que vai ser só dessa vez? Eu vou ter que ficar vigiando pra ver se esse candengo vai voltar na minha casa, ou o candengo que eu não sabia quem era. E aí o que eu fiz? Eu tranquei tudo que eu pude trancar, porque eu realmente estava com medo, né? Porque alguém entrou, eu não tava doida. E aí no meio assim eu comecei até a me questionar se eu tava doida também, porque eu fiquei, gente, será que eu tô doida? Será que coisa da minha cabeça e tal? Aí o que eu fiz? Eu deixei algumas coisas desorganizadas antes de poder ir dormir. Eu falei, não, vou deixar aqui algumas coisas organizadas. Baguncei uma coisa aqui, baguncei uma coisa ali, que eu queria ver se a pessoa iria voltar. Fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, estava tudo organizado. Tudo que eu tinha deixado bagunçado estava organizado de novo. Eu tô, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, senhor? Liguei de novo pro porteiro, expliquei de novo, ele me chamou de doida de novo. Como a câmera do prédio nunca tava funcionando, eu falei, vou ter que resolver por meios próprios. Gente, fui numa lojinha, comprei uma câmera mais ruim que tinha. Falei, moça, eu quero a mais barata que tem, que só depois ver a sombra da pessoa, mas eu preciso saber quando alguém entrar no meu apartamento. E aí eu fui, peguei. Cheguei em casa, montei a câmera assim num lugarzinho escondido, entrei pro meu quarto de noite, tranquei a porta e esperei. Quando deu 2h30 da manhã, eu vi alguém entrando. Ah, mas por que você na noite passada não ficou acordada pra você poder olhar que a gente ia chegar? Eu tentei, não sei, eu tentei, mas eu não consegui. Eu acabei adormecendo, eu acabei dormindo, gente. Só que eu tomei não sei quantos copos de café, tomei energético pra eu poder ficar acordada, pra eu poder ver quem tava entrando de madrugada. 2h30 da manhã, alguém entraste pela porta. Curte, comenta pra parte 3 pra ajudar a blogueira. Quando eu vi quem estava entrando, eu não sabia quem era, né? Porque eu não conhecia muito bem a vizinhança. Eu só sei que eu vi que era um garoto. Era um garoto que devia ter ali os seus 19 anos, talvez. Eu acredito que ele fosse de maior, né? Maior de idade. Maior de idade. Eu acreditei que ele fosse maior de idade. E aí eu fui, peguei e falei, cara, né? Eu não acredito que ele vai me representar algum risco, mas de qualquer forma também, qualquer coisa, eu grito, né? Eu começo a berrar aqui. Ele começou, eu fui analisando primeiro o que ele fez, ele começou a organizar o apartamento, ele veio com um espanador, um paninho, não sei o que e tal. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui, esperei ele começar a limpar tudo bonitinho e saí. Quando eu saí, gente, eu falei, boa noite. Boa noite, não, bom dia. Princesa, por favor, sentindo... Que é isso, querida? E aí, o que tá acontecendo aqui? Gente, o menino ficou dessa cor aqui, ó. Ele ficou dessa cor aqui, ó. Ele olhou pra minha cara, assim, ele não sabia o que fazer. Aí ele foi virar as costas pra poder parar. Eu falei, volta aqui, libélula. Você vai me contar o que tá acontecendo. Que você tá entrando no meu apartamento pra poder organizar. E aí, gente, o menino simplesmente sentou no meu sofá e começou a chorar. E eu, o que tá acontecendo aqui, misericórdia? E aí eu fui, fiquei com pena do menino, que ele tava chorando de soluçar. E sentei do lado dele e ele começou, me desculpa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter conversado com você e não sei o que. E eu, tá bom. Querido, só me conta o que tá acontecendo. Eu falei, olha, por que você tá entrando aqui? Eu vi que você não pegou nada, você só tá limpando meu apartamento, né? Tipo, não é uma coisa que faz sentido, o porteiro já me chamou de doida 3 vezes. E aí ele falou assim, olha, eu vou explicar pra você e eu não quero que a senhora fique chateada, não sei o que e tal. Aí eu falei, tudo bem, conte-me. E ele falou, eu moro no apartamento em frente com o meu pai e a minha mãe. E aqui nesse apartamento morava a minha avó.
e a minha avó faleceu, né? Por isso que eles colocaram esse apartamento aqui à venda. A minha avó faleceu e a minha avó, ela tinha toque de limpeza. E antes de falecer, ela me fez prometer que eu ia cuidar desse apartamento aqui, que não ia deixar ele acabar, que esse apartamento era a maior conquista da vida dela, porque ela comprou trabalhando e não sei o que era o xodó dela e tal, e me fez prometer. E ele começou a me contar toda a história da avó dele. E aí ele foi contra os pais dele alugar o apartamento. Ele quis ele ficar com o apartamento, ele ia pagar o aluguel pra poder ficar com o apartamento, pra manter o apartamento da vozinha dele, porque eu aluguei o apartamento com tudo dentro, sabe? Com todos os móveis dentro, só as minhas coisas que ficaram pela casa desorganizada. E aí ele disse que foi contra e tal, mas que alugaram mesmo assim, mas que ele tinha a chave do apartamento que a avó dele deu pra ele, e ele entrava todos os dias pra poder organizar, pra poder manter o apartamento bonitinho como era, do jeito que a avó dele gostava, que a avó dele tinha pedido a ele. Cara, eu achei aquilo fofo, meio preocupante, meio psíquicos, meio tipo assim, querido, você tá entrando no meu apartamento sem eu saber? Mas eu achei aquilo ali muito fofinho. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo assim, ai, cara, que netinho fofo. E aí eu falei pra ele que tudo bem, que nós podíamos fazer uma amizade, que eu iria manter o apartamento e tal. Ele perguntou se poderia entrar ali pra poder organizar ele de vez em quando, né, e que era importante pra ele. Eu falei que tudo bem, que ele podia sim. E aí a gente meio que virou amigo. Ele ia lá tomar café da tarde comigo. Ele sempre organizava o meu apartamento, mas eu pedi pra ele não entrar de madrugada pra não me matar do coração. E ele ficava durante o dia lá, entrava, dava uma organizada, via as coisinhas da vozinha dele, o que quebrava ele consertava. Gente, basicamente eu arrumei um marido de aluguel sem ser um marido de aluguel mucilão. Eu fui pegar um ônibus junto com meu marido e uma passageira pediu pra sentar no colo dele. O negócio foi o seguinte: nesse dia específico, eu e meu marido, a gente acabou tendo uma briga antes de sair de casa. Uma briga assim meio besta, mas que aquela coisa. Quando os dois estão estressados, acaba se tornando muito. E aí nós saímos de casa juntos, mas nós fomos andando meio que separados até a parada de ônibus, sabe? Então nós chegamos meio que separados na parada de ônibus. Eu sentei numa ponta assim, o meu marido ficou pro outro lado, os dois bicudos, um olhando pro lado, outro olhando pro outro. E nessa parada de ônibus estava meio cheia, estava meio lotada, mas enfim. E lá tinha uma mulher, essa mulher eu acho que ela devia ter uns 40 e poucos anos, por aí assim mais ou menos. E ela começou a puxar assunto com meu marido. Só que assim, ela tava falando de uns assuntos bem aleatórios, sabe? E de uma forma muito estranha. Então, na hora, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: eu acho que essa mulher tem alguma coisa. Porque a forma como ela conversava não era, digamos que, normal, sabe? E aí meu marido respondia, assim, algumas coisas pra ela, mas não tava dando muita confiança. E eu também não liguei muito, porque, como eu falei, os assuntos que ela tava puxando era meio aleatória. E a forma como ela falava também, eu pensei, essa mulher deve ser doente. Enfim, não liguei muito na hora. Ok, nisso veio o ônibus, e aí a gente sempre forma uma filinha, digamos, para entrar, e aí nós subimos. Tinha alguns lugares vazios que foram sendo ocupados, e tinha 2 bancos que estavam vazios. E aí eu fui e sentei na janela, meu marido foi e sentou do meu lado. Meu marido, obrigada. Nós sentamos ali um lado do outro, e eu fiquei com a cara virada assim pro outro lado pra janela, não queria nem olhar pra cara dele, e ele tava mexendo no celular e tudo, e assim foi. Até que aquela mulher que estava conversando com ele na parada, veio andando, já não tinha mais lugar para sentar, ela acabou ficando parada bem no lado dele, em pé. E aí ela continuou puxando o assunto e ele tava tentando se sair ali, não tava dando muita confiança para ela, porque como eu falei, os assuntos que ela tava puxando do assunto era muito aleatório. Aí ele começou assim, não dar tanta confiança para ela, tudo, até que no meio do caminho, ela começou a passar assim a mão na perna, falando: ai meu Deus, eu tô muito cansada. Ai, não sei o quê. Ficou reclamando que tava cansada e tudo. Até que numa hora ela virou pra ele e falou assim, pegou-se no ombro dele. Ele olhou e ela falou assim: poxa, eu tô tão cansada, minha perna tá doendo tanto. Será que eu posso sentar no teu colo, ir no teu colo durante o caminho? Aí nessa hora eu virei, né? Eu fiquei, tipo, eu tô escutando isso mesmo. E aí meu marido ficou todo sem graça. Aí na hora ele falou: não dá e tal, não dá. Aí ela: por que não dá? Aí ele: não, porque a minha mulher não vai gostar. Ela vai ficar chateada. Aí ela: mas a tua mulher não vai saber, a tua mulher não tá aqui, eu nem tô vendo. Cadê a tua mulher? Não tô vendo ela por aqui. Gente, como a gente chegou separados na parada, a gente não tava falando, então realmente, quem olhava, assim, nem dizia que a gente se conhecia. E aí, na hora que ela falou assim: cadê tua mulher? Tua mulher não precisa saber, ela nem tá aqui. Pois na hora eu falei assim: pois eu tô aqui sim. E pode parar de assanhamento pro lado do meu marido. Aí ela se assustou, ela: ai meu Deus, começou a pedir desculpa, né? Ai meu Deus, me desculpa, eu não sabia que você era a mulher dele. Mas vocês nem estavam juntos, eu nem vi vocês se falando, eu pensei que vocês não se conheciam e tudo. Eu falei: a gente tá brigado, mas ainda é meu. E aí eu comecei a meio que bater boca lá com ela. Ela ficou toda sem graça, né? Ela ficou toda envergonhada e foi embora andando mais pra frente do ônibus.
Daí quando eu olhei meu marido, ele simplesmente tava com a cabeça baixa e ele tava rindo. Rindo. Na hora que eu perguntei do que ele tava rindo, pronto, caiu numa gargalhada no meio do ônibus. E, gente, ele teve uma crise de riso dentro do ônibus. E eu, puta da vida, né? Por dentro eu tava achando meio engraçada a situação, mas por fora eu queria manter a pose de que eu tava com raiva. Depois que a gente desceu do ônibus, aí ele veio pro meu lado todo, querendo pedir desculpa, pegava na minha mão e tudo. Gente, foi uma situação assim, muito inusitada, sabe? Eu acho que a forma como a gente fez as pazes foi a forma mais inusitada de todas. Depois ele ficou falando, já te ameaçaram tomar o teu marido e tu resolveu falar comigo. Porque não sei o que, ficou fazendo tipo de brincadeira, sabe? Depois que a gente desceu do ônibus, essa mulher ainda tava perto da saída, mas tipo assim, ela virou pro outro lado, não falou nada. De fato, eu não sei se ela tinha algum problema, se não tinha, ou se ela realmente era só meio sem noção. Mas, tipo assim, já pensou uma mulher pedir pra sentar num colo de um cara que ela mal conheceu? E se meu marido fosse uma pessoa ruim, se fosse um homem ruim, que fosse querer se aproveitar dela? Olha a loucura, olha a situação que aquela mulher poderia ter se metido. Mas eu estava lá e eu defendi meu marido e meu casamento. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Estou com ciúmes da minha sogra. Mas será que esses ciúmes ele tem fundamento ou eu só tô ficando um pouco louca mesmo? O meu namorado, ele é filho único e ele mora sozinho com a minha sogra. E assim, desde que conheci ela, é aquela coisa, né? Ela me tratava bem, mas às vezes fazia uns comentários meio sem noção. Só que eu não era muito de frequentar a casa deles. Eu realmente só encontrava ela em algumas datas mais comemorativas, ou às vezes que eu precisava ir na casa dele para alguma situação. Porque durante a semana a gente trabalhava, né? E final de semana ele passava mais na minha casa do que eu ir para casa dele. Porque eu moro sozinha, então a gente acaba ficando mais confortável. Só que na minha casa teve um certo problema com relação à energia e foi toda uma confusão e tudo, aí, enfim. Eu tive que sair de lá porque a gente acabou ficando sem energia por uns dias dentro do prédio. E aí ele falou comigo, disse que eu poderia passar esses dias na casa da mãe dele. Eu concordei, perguntei pra ele se por ela, né, não teria problema. Ele falou que ele tinha falado com ela disse que não tinha problema, que eu poderia passar esses dias lá até resolver a minha situação. E eu fui. E assim, nos primeiros dias estava tudo certo, né? No primeiro dia, pra falar a verdade, tá? Me tratando normal. Só que depois eu comecei a notar algumas coisas estranhas. No sentido de, a mãe dele, de repente, ela aparecia só de sutiã na frente dele. Ou às vezes ela trocava de roupa na nossa frente. Ela ficava passeando de toalha pra cima e pra baixo. E a toalha dela super curtinha. Às vezes ela botava o peito pra fora. Ela tomava banho de porta aberta. Então, assim, era uma exposição muito grande. E ela fazia muita coisa assim na frente dele, sabe? Às vezes do nada ela saía de dentro do quarto pra falar alguma coisa com ele e ela tava com o peito pra fora. Então aquilo me deixou um pouco desconfortável e na hora eu senti um certo ciúmes. Mas depois eu falei assim, cara, minha mãe dele, por que eu tô com ciúmes da mãe dele? Só que eu acabei comentando com ele, falando pra ele que eu estava desconfortável, o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando. E aí ele falou que não era pra eu me preocupar, que ela era desse jeito, que ela sempre fez esse tipo de coisa, que já era normal dentro da casa deles. E que não precisava ficar daquele jeito, que ele ia falar com ela, que era pra ela maneirar no período em que eu estivesse lá. Ok. Nisso, um dia a gente estava lá na casa dele e tudo, ele estava precisando enviar uma documentação do negócio que ele estava precisando. Daí ele perguntou pra ela onde é que estava a certidão de nascimento dele, ela falou, ele foi lá e pegou, tava batendo foto de uns documentos. Isso eu peguei a certidão de nascimento dele e observei que lá no nome dos pais estavam nomes diferentes, não estava o nome da mãe dele, né? E nem o nome do pai dele, que já é falecido. Depois que ele terminou, né, que ele desocupou, eu fui questionei ele, perguntei. E aí ele falou assim, isso era uma coisa que eu preciso te contar, porque assim, nosso relacionamento ele era bem recente, então a gente ainda tava naquela fase toda, né, de conhecer e tudo. E aí ele falou assim, não, isso aqui é uma coisa realmente que eu precisava te falar. Mas a minha mãe, ela não é minha mãe biológica, ela só me cria desde quando eu era muito pequeno, porque os meus pais, a minha mãe, né, biológica, ela era empregada doméstica da minha mãe adotiva. Só que ela acabou não querendo mais, ela queria me dar para doação, aí a minha mãe, que me adotou, pediu para ficar comigo, para cuidar de mim, enfim. Ele foi registrado no nome dos pais biológicos, mas desde pequeno ele foi criado pela mãe que eu conheço. Só que os pais dele, biológicos, já são falecidos, né? Então, assim, ele foi criado por ela desde quando ele era muito pequenininho, ele desde o primeiro, segundo ano de vida dele. Então, ele realmente tem ela como a mãe dele. Só que, assim, pra mim, essa questão de adoção, pra mim é família, sabe? Se adotou, é mãe, é pai, pronto, é filho. Só que me incomoda o fato dela querer ficar praticamente nua na frente dele. E depois que eu descobri que ela não é mãe biológica dele, isso acabou me incomodando bem mais. Só que eu não tô falando muito sobre isso com ele, porque eu não quero que ele pense que eu tô ficando doida, que eu tô implicando, que eu tô, sabe, exagerando. Mas eu queria saber a opinião de outras pessoas.
Será que o meu ciúmes ele tem fundamento ou eu realmente só tô ficando doida e exagerando? Cair com peninha de gastar o dinheiro do teu marido quando tu vê ele tá gastando com outra. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não comprava nada, eu não gastava o dinheiro do meu marido porque eu pensava, não vou fazer isso. Quando eu descobri, ele tava pagando era um monte de coisa pra amante dele. Eu cresci numa família assim que sempre faltou muito dentro de casa. A gente sempre foi muito escasso, sabe? A minha mãe, ela fazia das tripas corações para dar tudo pra gente, meu pai também. Então a gente viveu contando moedinhas. E muita gente que passa por essa situação, no momento em que essa pessoa tem dinheiro, ela começa a querer esbanjar, querer comprar tudo. Mas comigo não aconteceu dessa forma. No momento onde eu me vi dentro de uma situação onde tinha dinheiro, onde podia estar gastando, eu tinha medo de gastar e acabar faltando. Eu tinha medo de repente gastar e uma outra hora precisar, sabe? Era assim que eu vivia. Eu tinha medo de exagerar nas compras. Eu conheci esse meu marido e na época que eu conheci ele, eu estava estudando, estava fazendo faculdade. Nós namoramos e tudo, e quando eu estava no meu último ano da faculdade, eu acabei ficando grávida. Quando eu terminei a faculdade, que eu me formei e tudo, eu ainda estava quase finalizando a minha gestação. Ok. Nisso a gente casou, logo depois que eu terminei a faculdade nós nos casamos e tudo. Tive o nosso filho e o nosso combinado era que quando meu filho tivesse um pouquinho maior, eu iria atrás de conseguir um emprego e que nesse tempo ele iria manter nós dois. O meu marido, ele tinha uma posição financeira assim muito boa, então o valor que ele ganhava era muito mais do que suficiente para manter ele, para manter eu, para manter o nosso filho. Inclusive, se eu não quisesse nem trabalhar, depois eu nem precisava trabalhar, porque realmente o dinheiro dele dava e dava muito bem. E o meu marido, ele era assim, tipo, ele me dava um cartão de crédito que tinha um limite bem alto e ele falava pra mim, olha, você pode usar com o que você quiser, você pode comprar as coisas que você quiser, isso aqui é pra você. Mas como eu falei pra vocês, eu cresci de uma forma contando dinheiro que eu tinha muito medo de usar e faltar. Era esse o meu medo, sabe? Eu pensava, não, se eu usar esse limite aqui, de repente acontecer alguma coisa, não vai ter. Então ele me dava e eu comprava assim o básico do básico, sabe? Era uma blusa assim, no máximo no mês. Eu fazia meu cabelo em casa, minha sobrancelha em casa, minha unha em casa, porque eu achava que não precisava, que eu não precisava gastar dinheiro com isso, sabe? Então eu tinha ali, mas eu tinha medo de usar e acabava que eu, não vou gastar, não vou fazer isso, não vou, porque vai precisar. Enfim, de tanto ir, a fatura do cartão de crédito vinha assim, baixíssima, sabe? Nem coçava no bolso dele. Até que um belo dia eu descobri que o meu marido tinha um cartão de crédito que eu não conhecia, de um banco que eu nem sabia que ele tinha conta nesse banco. E quando eu fui investigar, eu fui descobrir que esse cartão de crédito ficava com uma outra mulher que ele sustentava fora de casa. E a fatura desse cartão de crédito era altíssima. Quando eu parei para olhar a fatura, era compra aprovada em loja tal, compra aprovada em salão e tal, compra aprovada não sei o que. Sim. Gente, a mulher se montava toda. E a fatura vinha altíssima, de um jeito que eu nunca nem tive coragem de comprar, sabe? Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não acredito nisso. Não acredito. Sabe o que foi que eu fiz? Nesse mesmo dia, eu pedi pra minha irmã ficar com o meu filho, que eu falei pra ela que eu precisava sair, e eu saí. Nesse dia eu fui no salão, eu pintei meu cabelo, cortei, fiz todos os procedimentos que eu queria. Eu fiz sobrancelha, eu fiz cílios, eu fui na loja, eu renovei assim o meu guarda-roupa inteiro. Comprei um monte de coisa que eu sempre me privei de não comprar. E enfim, a fatura do cartão de crédito, vou falar pra vocês quanto veio. A fatura do cartão de crédito veio um valor de 25 mil. Como eu falei, a fatura, esse limite dele era muito alto. E a fatura veio 25 mil. Eu gastava no máximo R$ 1.000 por mês. Era o máximo. Quando veio esses 25 mil, que o meu marido olhou, ele se assustou, porque eu não era, né? E eu não tinha falado nada pra ele ainda. Quando ele veio, ele se assustou e ele quis brigar comigo, sendo que a fatura do cartão de crédito da amante dele tinha vindo quase 20. E eu gastei 25, ele achou ruim. Quando ele veio para reclamar comigo, foi aí o momento em que eu soltei, explodi, falei para ele que eu já tinha descoberto tudo e que eu tava só esperando essa fatura chegar para ele vir me questionar, para eu falar que eu sabia de tudo. Isso, eu tinha comprado um monte de coisa, graças a Deus meu filho já tava maiorzinho, eu já tinha começado a procurar emprego e falei para ele que eu não queria. Que eu fiquei o tempo todo com pena de gastar o dinheiro com isso, com aquilo, que quando eu percebi que ele estava sustentando outra pessoa, pra mim eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Nisso a gente se separou, né, e eu saí bem montada, porque eu tinha me montado toda, saí com um monte de roupa nova, bolsa, sapato, me separei dele, né, como eu falei, e como eu já tinha entregado alguns currículos em alguns lugares, eu fui chamada para trabalhar. E graças a Deus eu consegui. Hoje eu trabalho, tudo a gente tem contato, porque temos um filho, mas ele não assumiu essa pessoa, né, essa mulher com quem ele estava envolvido, ele não assumiu ela, tipo, relacionamento sério.
Até agora não assumiu ninguém. Mas assim, tô seguindo a minha vida todos os dias. Já tem bastante tempo que a gente tá separado, inclusive. Bastante tempo. E todos os dias, todo o tempo que ele tem a oportunidade de falar comigo, ele fica chorando, implorando pra eu voltar pra casa, pra gente reatar nosso casamento, não sei o quê. Mas eu não vou aceitar isso não, gente. Jamais que eu vou aceitar. Eu tinha tanta pena dele, eu era tão boazinha com ele, que quando eu percebi que eu só tomava no meu por ser boazinha, parece que o meu encanto por ele acabou e o respeito principalmente. Então, mulheres, você ficar aí com esse negócio de ter peninha de gastar o dinheiro do teu marido, ele tá gastando é com outra, minha filha. Gaste o dinheiro do teu marido até não sobrar nada pra ele gastar com outra. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Será que eu tô exagerando com o fato de ter brigado com o meu marido por ele ter preferido viajar do que assistir o parto da nossa filha? Eu tô casada com meu marido vai fazer apenas 1 ano. E recentemente nós tivemos a nossa primeira filha. Só que, o que acontece? O meu marido, ele tá trabalhando em uma empresa, que é uma empresa que tem uma renda assim muito boa e eles dão muitos benefícios para os funcionários. Eles fazem muitas coisas assim e realmente é um local bem bom de se trabalhar. Meu marido, ele tem um salário muito bom e ele acaba aproveitando de alguns benefícios da empresa. Como eu falei, eu acabei de ter nossa primeira filha, eu estava grávida e tudo. Só que o que acontece? A minha gravidez, ela começou a se complicar um pouco nas últimas semanas. Estava marcado o parto para uma determinada data, mas acabou que veio antes. Aí o que acontece? O meu marido, ele acabou ganhando lá na empresa uma viagem, que era ele mais um acompanhante com tudo pago. E até então eu iria com ele porque o meu parto estava previsto só para algumas semanas depois. E estava tudo certo. A gente começou a planejar, estava tudo certo. Quando chegou no dia da viagem, a nossa viagem era assim no finalzinho da tarde, quando foi de manhã, eu comecei a sentir algumas dores. E aí aquilo, sabe, fiquei em alerta, tipo, será que é dor do parto? Mas não era para vir agora. E aí fui pro hospital. Quando chegou lá, eles falaram que eu estava em trabalho de parto. E aí eu avisei pro meu marido, falei, ó, tô entrando em trabalho de parto, a gente não vai poder viajar, não tem como. E aí ele falou que não tinha como remarcar, ele tinha inclusive tentado falar, entrado em contato lá, tudo, mas não tinha como remarcar. Eu falei, ok, a gente vai perder a viagem, mas a gente dá um jeito, uma outra hora a gente faz essa viagem. E aí ele começou a questionar, começou a falar que não, que uma viagem daquela nunca mais a gente iria ter oportunidade de fazer, porque assim, pra ser bem sincera com vocês, era uma viagem muito boa, era pra um local muito bom, era um hotel muito bom, então assim, era uma viagem dos sonhos pra muitas pessoas. E pode ser que realmente a gente não vá ter outra oportunidade como essa. Mas eu ia fazer o quê? Eu estava em trabalho de parto. E aí ele começou a perguntar pra mim o que eu acharia se ele fosse viajar sozinho. Na hora, gente, eu fiquei assim, tipo, poxa, eu tô escutando mesmo essa pergunta? Mas eu tava mais preocupada com o fato de eu estar prestes a parir do que com outra coisa. Então eu só falei pra ele o seguinte: a tua cabeça é o teu guia. Mas quando a gente fala um negócio desse pro marido, a gente espera que a pessoa tenha um mínimo de consciência e escolha ficar com a esposa enquanto ela está dando à luz à filha deles. Foi o que eu pensei. E aí, desliguei o telefone, fiquei no hospital, liguei pra minha mãe foi pra lá comigo. E aí, quando foi de tarde, eu ainda estava em trabalho de parto, ele deu uma passada lá, só pra me dar um beijo pra avisar que ele estava indo viajar. E que quando ele voltasse, ele ia vir me ajudar com a nossa filha. Eu fiquei assim tão sem reação com aquela atitude dele que eu não falei nada na hora, eu não questionei, eu não briguei nada. Eu só fiquei decepcionada. E ele foi. A minha mãe ficou totalmente decepcionada também, mas enfim. Passou mais algumas horas, acabei tendo a nossa filha, minha mãe ficou lá, me ajudou e tudo. Passou uns 4 dias, ele voltou e nisso eu já estava em casa. E aí quando ele voltou, veio como se nada tivesse acontecido, mas eu estava muito decepcionada e muito magoada com ele. Então eu briguei, falei que eu não queria mais estar casada com ele, que aquele tipo de relacionamento não era o tipo de relacionamento que eu queria, e que onde já se viu uma viagem ser mais prioridade do que a mulher que está tendo a filha do cara. E aí a gente começou a brigar e tudo, aí, enfim, foi a maior onda. Só que assim, muitas pessoas da família estão aqui na minha cabeça, sabe? Tipo, poxa, ele só foi viajar, ele não te traiu, não foi nada demais, ele já tá em casa, ele já vai te ajudar e tal. Tipo, as pessoas estão falando que eu tô exagerando e que é uma coisa que eu preciso relevar. Mas pra ser sincera com vocês, eu me senti muito magoada, muito triste, muito decepcionada. Mas é aquela coisa, acabei de ter a nossa filha, e ele já voltou, ele já tá aqui, enfim. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu tô exagerando? A namorada do meu marido que destruiu todo o meu vestido de noiva. Pra ser sincera com vocês, eu acho que ela não era bem uma namorada. Ela tava mais pra uma ficante, uma peguete, uma pessoa com quem ele se relacionava de vez em quando.
Enfim, a cidade onde a gente mora é uma cidade muito pequena. Eu e ele, a gente não tinha aproximação antes de começar a nos relacionar. Eu sabia quem ele era, tínhamos amigos em comum, conhecia de vista, esbarrava pelos locais, mas assim, ser amigos, aproximação mesmo, a gente não tinha nenhuma. Ok, na época, ele, que eu conheci, né, que eu sabia quem ele era, ele tava se relacionando com uma menina e tudo, só que eles não tinham um relacionamento sério. Na verdade, o que rolava, ele tinha uma fama, na verdade, na cidade, de ser uma pessoa muito galinha, de ser uma pessoa que se envolvia com várias meninas, que não levava as mulheres a sério e tal, então era essa a fama dele. E tinha essa menina com quem ele se relacionava, que todo mundo sabia que eles ficavam, mas ele fazia questão sempre de falar pra todo mundo que ele era solteiro, que ele não tinha namorado e tal. Então todo mundo entendia que ela era realmente só uma pessoa ali com quem ele ficava de vez em quando, que realmente ele era uma pessoa solteira, mas não mudava o fato da fama dele não ser uma fama muito boa, né? Ele se meter com várias pessoas. Só que essa menina, ela era muito apaixonada por ele, e o sonho da vida dela, eu acho, era que ele pedisse ela em namoro, que ele assumisse realmente um relacionamento com ela. Mas ele nunca assumiu. Ele nunca assumia. E esse é um erro de algumas pessoas, né? De algumas mulheres. Você se mete com uma pessoa, você vê que essa pessoa não te quer e mesmo assim você fica insistindo pra ver se muda o pensamento dela, se muda os sentimentos dela. Comigo não é assim. No primeiro sinal de desinteresse, eu desapareço. Mas ok, era o relacionamento deles e enfim. Até que em um dia a gente estava numa festa de aniversário de um amigo em comum. Esse amigo acabou nos apresentando oficialmente e desde esse dia ele começou a demonstrar muito interesse por mim. Ele ficava dando em cima de mim, ele pediu meu número. De início eu não dei o meu número pra ele, mas ele conseguiu o meu número com o nosso amigo em comum e ficava mandando mensagem e tudo. Só que como eu já sabia meio da fama dele, né, já sabia dessa menina, eu não dava muita confiança. Eu não ficava puxando assunto nem nada do tipo. Até que numa vez a gente acabou se encontrando pessoalmente em um outro local. Ele veio pra conversar comigo e tal e perguntou por que eu não conversava com ele, por que eu não dava uma chance pra ele e tal. E aí eu falei pra ele que eu já sabia da fama dele, que eu sabia inclusive que ele se relacionava com uma menina que tava esperando, apaixonada pra que ele pedisse ela em namoro e que eu não ia ser mais uma das meninas com quem ele se metia. E aí ele falou pra mim que não, que ele gostava de mim de verdade, ou melhor, que ele tinha interesse em mim de verdade, que ele queria me conhecer e que o que acontecesse ali entre a gente, a vida ia decidir, sabe? Ele falava desse jeito. Eu não dei assim muita importância e tudo, só que, gente, ele foi tão insistente. Era o tempo todo me mandando mensagem, o tempo todo me chamando pra sair, o tempo todo, sabe? Se fazendo muito presente. Até que numa dessas eu resolvi aceitar. Falei, bom, vou aceitar e vamos ver. E aí ele me levou pra jantar, e lá a gente conversou, eu perguntei sobre essa menina. Assim, como eu falei, ele sempre fazia questão de falar que era solteiro. Então ele me levou pra sair e não fazia questão de se esconder comigo. E eu perguntei sobre ela e ele falou que ela era uma pessoa realmente com quem ele ficava, mas que ele não tinha interesse em assumir um relacionamento com ela. E eu perguntei se ele já tinha, inclusive, falado isso pra ela, porque ela morria de esperança de que ele pedisse, né? E aí ele falou que já tinha falado, que ele não queria ter um relacionamento sério e tudo, e que ela tinha concordado que o relacionamento deles dois era só aquilo. Enfim, a partir desse dia eu falei pra ele que, quando ele foi me deixar em casa, né? Falei pra ele que eu tinha gostado muito de ter saído com ele, de conversar, mas que eu não ia ficar com ele, nem ser só mais uma das meninas com quem ele ficava, que ele não ia ficar comigo e ficar com um monte ao mesmo tempo. E aí ele falou que não, que ele ia terminar com todas elas pra ficar comigo se eu quisesse. Enfim, conclusão pra vocês. Ele realmente deixou de ficar com todas as outras meninas e passou a ficar só comigo. Mas o porquê que eu acho que isso aconteceu? Porque desde o primeiro momento eu me impus, sabe? Falei, se você quiser ter um relacionamento comigo, vai ser um relacionamento só comigo. Eu não vou ser só mais uma das que você já tá acostumada a pegar. Então eu sempre, sabe, me botei ali, me posicionei com relação àquilo. Ok, a gente começou a namorar. Essa menina, ela ficava perturbando o tempo todo, porque na cabeça dela, eu tinha tomado ele dela, né? E assim, pra vocês terem uma noção de que quando você se impõe e de que quando o homem quer, ele faz acontecer. Com 5 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Queria que eu casasse com ele, queria que eu fosse morar junto com ele, queria tudo comigo. Me presenteou com carro. Quando a gente começou a planejar o casamento, de imediato ele já comprou uma casa pra gente, colocou no meu nome. Então assim, quando o homem quer, ele quer. E eu nem tô falando só de homem de dinheiro, porque tem homens que realmente não têm muitas condições financeiras, mas eles fazem questão de mostrar que eles te querem na vida deles, sabe? Então assim, ele o tempo todo demonstrou que queria realmente estar ali comigo. Só que essa menina, ela não aceitava. Ela ficava ligando, ela ficava mandando mensagem. E por mais que ele falasse pra ela que era pra seguir a vida dela, ela não seguia. E ela ficava tentando me perturbar, mas eu não dava muita confiança. Então todas as vezes que ela mandava mensagem, qualquer coisa assim, eu bloqueava, eu não atendia, eu não respondia. E assim a gente foi. Até que, como eu falei, com 5 meses ele me pediu em casamento. Ele correu atrás de tudo, ele planejou todo o casamento. Eu não fiz nada além de experimentar o meu vestido de noiva, porque de resto ele fez
tudo. E quando nós estávamos com 7 meses de namoro, a gente casou. Só que, no dia do nosso casamento, essa menina apareceu no local onde eu tava me arrumando, que era a casa da minha mãe. Ela apareceu, ela invadiu a casa da minha mãe e ela rasgou todo o meu vestido de noiva. Todo. Você não tem noção. Todo. Ela destruiu o meu vestido de raiva porque eu tinha tomado o homem da vida dela. A minha sorte é que a minha mãe tinha guardado o vestido dela de noiva de quando ela tinha casado com o meu pai. Eu e minha mãe, a gente tem um corpo muito parecido. O vestido da minha mãe era lindíssimo e eu acabei usando o vestido da minha mãe. Não tava o mais cheiroso, assim, do mundo, mas o vestido tava lindo, deu pra me casar. Eu não queria adiar aquele dia de forma nenhuma. Chamamos a polícia, aí ela foi presa, aí veio com aquele papo de que ela tava em surto, aí que tinha que ter um laudo de um psiquiatra, um psicólogo, enfim. Conclusão, hoje em dia nós somos realmente casados, a gente ainda mora na mesma cidade, até porque não tem como mudar daqui, ele tem os planos dele, trabalho, negócios, enfim. E essa menina, ela foi embora daqui, depois de toda essa situação, ela acabou indo embora, a família dela mandou ela pra outro lugar, supostamente pra se tratar. É claro, algumas pessoas até falam, né, que, tipo, tudo que aconteceu foi porque foi culpa dele. E eu não digo que não é culpa dele, ele realmente poderia ter dado um ponto final muito antes de tudo isso piorar, sabe? Mas que culpa eu tenho se eu me posicionei e ele aceitou a minha posição? Esse é o mal de algumas pessoas. Ficar achando que vai mudar sentimento de outra pessoa quando tá claro que ela não te quer. Mas enfim, essa é a história de hoje.